uma lista misteriosa de papas, uma previsão sobre o fim do mundo e um santo que teria previsto o fim da Igreja Católica. As profecias de São Malaquias são um grande mistério na religião e a gente vai descobrir se isso é fato ou se isso foi criado apenas para manipular a eleição de vários papas durante a história. Olá, nós estamos de volta com mais uma história e também com mistérios. Dessa vez a gente fala sobre São Malaquias e suas previsões. Mas afinal, quem foi São Malaquias? Ele nasceu na Irlanda em 1094 e se tornou arcebispo de Armagh e foi reconhecido pela sua dedicação à igreja e também por relatos de milagres. São Malaquias, ele era conhecido como um reformador. O que isso quer dizer? Ele queria trazer à Irlanda a Igreja da Irlanda, que era muito ligada aos costumes celtas, para a tradição romana, a tradição do Vaticano. Malaquias também lutou contra a indicação hereditária de bispos, isso era super comum, e também contra a corrupção. Ele queria acabar com o nepotismo e com a corrupção dentro da Igreja Católica da Irlanda. Segundo a tradição, em 1139, durante uma viagem, uma visita ao Vaticano, ele teria tido uma visão com 112 papas. Cada papa tinha um lema em latim, e isso ficou absolutamente em sigilo, até o ano de 1595. Nesse ano, o monge beneditino Arnaud de Villon encontrou numa biblioteca da igreja, né? Ele era beneditino, assim como o arcebispo, né? O monge e santo São Malaquias. Ele encontrou na biblioteca um livro e aí ele ficou espantado. Eram exatamente as 112 frases, as 112 sentenças para cada papa que viria. Arnaud de Vignon escreveu um livro que se chama Digne Vitae, que quer dizer a árvore da vida, e incluiu essas previsões de São Malaquias. Hoje o livro está na Biblioteca de Lyon, na França. Segundo estudiosos e também entusiastas, as profecias de São Malaquias seriam absolutamente corretas. Elas teriam coincidências, será? Com relação aos papas que viriam depois da morte dele, inclusive. O primeiro papa citado foi o Celestino II, e na escrita dele, lá, né, de São Malaquias, ele teria colocado Ex Castro Tiberis, um lema que significaria do Castro do Tibre, o rio, né, que corta a Itália. O Celestino II nasceu próximo ao rio Tibre, em Città di Castello, na Itália. Tá bom, até aí, tudo bem. Vamos ver o que acontece daí para frente. Muito tempo depois, o Pio VIII teria sido o Aquila Rapax, que seria a águia de rapina, e que pode ser interpretado como uma referência ao domínio de Napoleão Bonaparte, que capturou esse papa e o manteve prisioneiro. Aí, daí para frente, depois da morte dele, a gente começa a pensar, né? Muitas pessoas, não só a gente, muitas pessoas começam a pensar que esses lemas a gente estaria meio que fazendo uma força para que eles coubessem, né, na interpretação geral, enfim, nos papas que estavam chegando. Mas a gente vai ver daqui para frente que existem algumas coincidências muito coincidentes. Por exemplo, o Papa João Paulo II. A frase, né, o lema de João Paulo II é De Laboris Solis, que pode ser assim, do trabalho do sol. O que é interessante nesse caso é que o Papa nasceu durante um eclipse solar e também morreu durante um eclipse solar. Bom, já com o Bento XVI, o lema era Gloria Olivae, que seria a glória da oliveira. O que é interessante nesse caso é que Bento XVI estaria ligado à ordem beneditina que tem um ramo chamado Olivetanos. Ele escolheu o nome em homenagem a São Bento, que foi fundador dessa ordem. Nessas previsões, o último papa seria Pedro o Romano. E o que isso teria a ver com o Papa Francisco? Bom, ele seria o 112º papa dessa lista, o último. E nele,
o Pedro Romano, as pessoas conseguiram, assim, fazer algum tipo de ligação. Por exemplo, o Papa Francisco tem uma ascendência italiana, tinha, né, ele morreu no dia 21 de abril de 2025. Ele tinha ascendência italiana e o último nome dele era Di Pietro, de Pedro. Algumas pessoas começaram a fazer essa relação, mas há controvérsias. Há quem ache que o último papa vai ser o próximo, e a gente começando um conclave. Segundo a profecia de São Malaquias, Roma seria destruída e também haveria o fim da Igreja Católica. Agora eu vou ler para vocês o que é que diz a profecia, abre aspas. Na última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará, ou seja, ele cuidará, né, do seu rebanho em meio a muitas tribulações. Após estas, a cidade das sete colinas, que a gente sabe que é Roma, será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Sim, sim. Ele, fecha aspas, ele escreve finito, quer dizer fim. Essa passagem é interpretada como o fim dos tempos, fim do mundo. Ou será só o fim da Igreja Católica? Há algumas controvérsias com relação a essa última previsão. Há alguns que dizem que o Papa Francisco não era esse 112º do fim do mundo, até porque depois dele agora há cardeais com o nome Pedro. Um deles é o padre Peter Turkson, e é um padre negro. A gente vai já falar sobre isso. Alguns acreditam que 2027 vai ser o fim de todos os tempos, o fim dos papados. Quem sabe assim do mundo? Tá espertinho? A autenticidade dessas profecias ainda é debatida porque muitos acreditam que tudo isso foi criado para fazer com que haja manipulação, ou que houvesse manipulação na escolha dos papas desde aquele período. Agora, aqui uma curiosidade: apesar do São Malaquias, né, ter feito essas previsões, supostamente, ele nunca foi considerado um herege por causa da autoridade que ele tinha. Sim, porque falar sobre o fim da igreja seria demais, né? Também tem outro detalhe: essa questão toda dessas previsões não falava nada contra as doutrinas da Igreja Católica. Hã? Tudo bem, até aí. Como não há registros históricos que confirmem que tudo isso foi escrito por São Malaquias, então a Igreja Católica não precisa confirmar se isso é verdade ou não. Mas o que a gente sabe é que o Vaticano não reconhece essas profecias. Bom, mas as profecias de São Malaquias não são as únicas que falam sobre o fim da Igreja Católica ou o fim do mundo. O famoso astrólogo francês Michel de Nostredame, ou Nostradamus, como a gente conhece, tinha falado sobre isso. Ele falava sobre a morte de um papa e o enfraquecimento da Igreja Católica. O livro do Apocalipse na Bíblia, que é o último livro da Bíblia, também teria falado sobre isso. Na verdade, fala sobre isso, né? Sobre o fim dos tempos, a batalha com o anticristo que aí haveria de aparecer. Há também a teoria do Papa Negro. Esse seria, na verdade, um assunto ligado a um papa, um novo papa, um próximo papa, com pele escura, ou um papa relacionado à ordem dos jesuítas, porque os jesuítas têm a veste preta. Mas muitos historiadores e teólogos apontam falhas nessas teorias. Por isso, até hoje, a gente não sabe se elas realmente são. Mas o que acontece é que muitas delas tem coincidências, se você acredita em coincidências. Essas profecias, quando elas foram descobertas em 1595, elas ficaram só no círculo ali de teólogos, né, de estudiosos da igreja, filósofos, o que não tinha como chegar à população, até porque depois, só muito depois, com a popularização dos livros, eu vou dizer para vocês, do século XX, só no começo do século XX, livros foram feitos, pessoas começaram a escrever sobre isso, fazer artigos sobre essa questão, aí a população, o mundo começou a saber sobre essas supostas profecias de São Malaquias. E aí fica aquela questão, né? Será? Será que vai vir um anticristo agora? Será que esse vai ser mesmo o fim do mundo? Será que as profecias de Nostradamus e de São Malaquias vão mesmo se realizar? Deixa aí o seu comentário. Quem viver verá, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa e a gente se encontra na próxima história.
Tchau. Segundo estudiosos e também es in segundo entu ah! E o último nome dele era De Pietro, ou seja, os que são lá das olive oh my god!